A gente tem que endereçar essas 3 grandes crises que o Brasil endereça de uma forma, eu acho que tem que ser um pouco mais articulada, que é a questão climática, a questão da perda da biodiversidade e a questão da desigualdade social, né? O nosso grande ativo ambiental, ele tem que estar resolvendo o nosso passivo social. Então, se a gente pensar em energia, por exemplo, a gente tem que pensar de que maneira que a gente faz uma transição onde as pessoas são beneficiadas. Então, isso não existia no desenvolvimento antes, nem nas empresas, nem nos países, né? Nem no governo. Mas hoje você não pensa numa empresa se você falar assim, não, eu estou querendo o lucro do meu acionista. Isso não existe. A licença para operar está exatamente em todo o seu público de interesse. Hoje, as empresas, para terem licença para operar, elas têm que estar falando do impacto positivo que elas podem estar causando, seja na cadeia de fornecedores, no seu público de interesse. E a cadeia de fornecedores também é um grande problema, e aqui a gente está falamos muito aí de pequenas e médias empresas, é o grande gargalo do país, é a grande dificuldade. Então, por exemplo, uma das propostas que a gente fez no BNDES, que também é associado ao CEBEDES, é que a gente tivesse um FDIC com mais efetividade, porque uma das coisas é como é que você, de forma transparente, você mostra como é que você está aplicando o seu recurso, né? E se, por um lado, políticas são bem-vindas, e o BNDES já fez algumas, quando tem menos recursos, como é o caso do que a gente vive hoje em relação ao BNDES de hoje, com o que ele era antes, você tem que ser muito mais eficaz e assertivo na sua aplicação de recursos. E a gente estava propondo com eles, por exemplo, que as empresas fossem avalistas, as grandes empresas, da sua cadeia de fornecedores, para que elas tivessem conformidade ambiental e social. Ou seja, você está cuidando, você está, de forma efetiva, direcionando para que tivesse aquele recurso. Bom, a nova reindustrialização, a gente é um país ainda exportador de commodities, então o que está colocado no plano de transformação ecológica, adensamento tecnológico, né, a gente passar produção, por exemplo, do hidrogênio verde, do aço verde, de que maneira que a gente agrega valor à nossa economia e agrega, por exemplo, com algumas coisas que são competitivas, o biocombustível, que o Brasil tem tanta experiência, de que maneira que a gente coloca na nossa pauta de exportações também as questões da bioeconomia. A gente não vai competir, não vamos ser bons em computadores, como foram outros países, mas a bioeconomia, ou seja, alta tecnologia com o nosso ativo ambiental, isso a gente tem mais do que qualquer outro país. Então, essa vantagem comparativa que a gente tem que ter uma estratégia para que ela seja uma vantagem competitiva. Mas o problema não é só falta de dinheiro, né? De que maneira que a gente se organiza aí com projetos atraentes. E aí a regulamentação, o ambiente regulatório previsível, isso ajuda, não é a tirar o risco da empresa, mas ajuda a dar mais segurança e competição num ambiente saudável. E essa concertação ela não pode ser feita só com o Estado, é o Estado com uma escuta ativa com empresas, com a sociedade. Então, é um misto de você ter uma agenda com um novo processo e você pensar que a inovação é fundamental, né? Então, a gente tem que parar de pensar da mesma forma para os problemas que a gente tem, que são totalmente diferentes dos que a gente teve no passado. A gente está vivendo um novo padrão, a gente tem o CEBEDES não faz outra coisa senão a sustentabilidade, porque por isso que eu falei que o CEBEDES pode estar ajudando nesse processo aí de estar pensando, né, como já está fazendo isso com o MIDIC, com o Ministério da Fazenda, mas de que maneira que a gente pode somar esforços, né, e mostrar um projeto de país aí que tenha olhando esses graves problemas e direcionando e atraindo recursos.